Boa noite, família da Fé e BBR. Estamos aqui dia 1º de abril, no quarta-feira. Nesse dia que as pessoas dizem que é o dia da mentira, e nós vencemos o pai da mentira com a verdade. E a verdade diz que você é filho bendito de Deus. A verdade vai dizer que você é amado de Deus e que Jesus veio para te salvar e te libertar de toda mentira, de todo engano de Satanás. E dessa forma nós vamos começar orando nessa quarta-feira, convidando o Senhor, que é a verdade, a palavra dele é a verdade a nosso respeito, e nós vamos invocar esse Deus agora, e nós vamos convidar ele, para que ele venha destruir na minha mente, e na tua mente, e no teu coração, toda mentira, toda palavra de mentira que foi lançada contra você, que foi dito que você não era capaz, que a tua família é uma família derrotada. Tudo isso nós vamos levar agora aos pés da cruz, e vamos declarar sobre as nossas vidas e a nossa família as bênçãos do Senhor. Senhor, nós estamos diante de ti mais uma vez, Pai. E nessa noite, nós queremos agora consagrar ao Senhor esse culto, queremos invocar o teu nome, convidar o Senhor, se faz presente nas nossas vidas, nas nossas casas, Pai, em nome de Jesus, trazendo os nossos corações para um lugar de cura, levando as nossas vidas para um lugar de transformação, Pai. Nós queremos erguer um trono de adoração, de exaltação à pessoa mais importante da nossa vida, que chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Nazareno, aquele que veio, morreu, mas ressuscitou, e vivo está em nome de Jesus, Pai. Então, se faz presente nos lares nessa noite, Senhor. Se faz presente em cada vida, que cada coração agora sinta o toque do Senhor, sinta a restauração do Senhor, sinta-se agora visitado, abraçado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós invocamos o teu nome, Pai, nas famílias da IBBR, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, nós estamos aqui na Igreja Batista do Bom Retiro. Nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E nós existimos para abençoar a tua vida. Mesmo que seja à distância, eu quero dizer que nós estamos aqui para abençoar a vida de você. E Deus vai te abençoar. E Deus vai tocar na tua vida nessa noite. Esse momento é um momento em que nós dedicamos os nossos dízimos, nós dedicamos as nossas ofertas. Também é um momento em que nós oramos. Nós levamos as nossas inquietações diante de Deus, nós levamos as nossas dores, nós levamos os nossos sofrimentos, os nossos traumas, os nossos medos. Nós vamos colocar tudo isso aos pés da cruz. Você aí na sua casa, se junte agora com a tua família. Coloque tudo isso aos pés da cruz, coloque todo o medo, toda a inquietação, você vai mandar embora em nome de Jesus, não tem lugar no teu coração. Mas para isso, antes de nós orarmos, antes de nós consagrarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nesse tempo a gente tem transferência bancária, então você pode entrar lá, fazer a tua transferência da tua conta para a conta da igreja. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Não deixe que o medo entre no teu coração e venha roubar a alegria de você ser fiel ao Senhor. E também você pode fazer pelo app da igreja. No teu smartphone, no teu tablet, no teu celular, enfim, no teu notebook. Você pode fazer também ali no aplicativo da igreja. Mas eu queria ler uma palavra de Deus antes de nós orarmos para você, para trazer paz e aquietar o teu coração. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então vocês vão me invocar, e vocês vão orar a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis, e vocês me acharão, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E presta atenção na parte A do versículo 14. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Deus quer ouvir nessa noite o teu clamor. Deus quer ouvir nessa noite a tua oração pela tua casa, pela tua família. Deus quer ouvir dos teus lábios. Repreenda toda ação do mal na tua casa. Você tem autoridade. Você marido, você pai, você homem, você sacerdote, você tem autoridade para repreender toda ação de Satanás e mandar embora e dizer: sai em nome de Jesus da tua casa. Tem autoridade. Você, mulher, teu marido não está aí, está trabalhando ou não está em casa agora. Você tem autoridade para mandar embora todo espírito de confusão, de briga, de rivalidade, de contenda. Vamos fazer isso, vamos nos unir agora em oração e vamos mandar embora todo medo, todo pavor. Em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Como a tua palavra diz,
Eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz o Senhor tem sobre a nossa vida e sobre a nossa história. E é nesses pensamentos que nós queremos agora, Pai, que encham a nossa mente e o nosso coração. Os pensamentos de paz, os pensamentos do alto, que vêm do Teu trono de glória, que vêm do Teu trono de justiça sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Pai, tira todo medo, tira toda a fadiga, tira todo o cansaço, tira todo o pavor, Senhor, do nosso coração, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta roubar a minha fé, que tenta roubar a nossa esperança, que tenta roubar a nossa alegria, nós queremos agora colocar em nome de Jesus aos pés da cruz e dizer que em nome de Jesus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então nós ungimos agora a nossa casa pela fé, Senhor, com o sangue do Cordeiro nos umbrais e nas vergas da nossa casa, e nós expulsamos em nome de Jesus todo espírito de confusão, todo espírito de briga, todo espírito de adultério, de traição, que vem tentar roubar o coração e sequestrar o coração do marido e da esposa na autoridade. Nome, sai da nossa casa em nome de Jesus. Você não tem autorização para estar aí. Nós consagramos esses lares, nós consagramos essas casas ao Senhor em nome de Jesus. Só o Espírito Santo de Deus é bem-vindo nas nossas casas, nos nossos lares. Nós consagramos agora todos os cômodos da nossa casa em nome de Jesus. Caminhe, meu irmão, na tua casa, entre no quarto, entre na cozinha, na sala, aonde você estiver, na varanda, onde você estiver, todos os cômodos da tua casa, e agora libere uma palavra de fé, libere uma palavra de bênção sobre esses lugares e consagre ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a nossa casa, nós consagramos a nossa história, nós consagramos a nossa família, nós consagramos os nossos dias, e nós consagramos tudo que temos e somos ao Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, amém, boa noite a todos. Vamos orar agora pelas suas finanças, vamos orar agora pelo seu trabalho, para que as portas do Senhor continuem abertas na sua vida, para que o milagre do Senhor continue sobre sua história, para que o pão não falte sobre sua mesa, para que a bênção de Deus não seja recolhida da sua casa, para que Ele receba as suas ofertas, isso suba como um cheiro agradável a Ele, e Ele traga milagres sobre a tua vida. Então você que está puder aí na sua casa, pega suas contas, pega aquilo que você tem para pagar, bota em cima da mesa. Nós vamos estender as mãos agora. O pastor Quecos vai orar pelas suas finanças, para que as portas do emprego continuem abertas para a sua vida e para que a bênção do Senhor não seja retirada da sua história, em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra e abençoa. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, agora reunidos nesse lugar, nós cremos que é o Senhor quem tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. É o Senhor quem tem abençoado, colocando em nossas mãos o recurso financeiro. Não tem nos faltado. É o Senhor que tem nos dado emprego. É o Senhor que tem abençoado a nossa casa. Muito obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque nenhuma porta está fechada, mas as portas estão abertas do céu para abençoar a nossa família. Obrigado, Senhor, pelo emprego que nós temos, pelo privilégio que temos de trabalhar e de te honrar nesse emprego. Muito obrigado, Pai, no nome santo de Jesus. Aqueles que estão desempregados, que possam desfrutar do teu cuidado, da tua provisão, da tua bênção, mas que também sejam surpreendidos com a bênção de um novo trabalho, em nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço por aqueles que passam por dificuldades financeiras, que possam ter sabedoria para administrar as suas finanças, que possam reconhecer que sem o Senhor estão perdidos, ó Pai. Essa é uma realidade, estamos perdidos sem Ti, mas assim como nós nos entregamos, confiando no Senhor nessa noite, agora vem e nos surpreende com a Tua bênção, ó Pai. Abençoa aqueles que têm se entregue, abençoa aqueles que confiam em Ti, abençoa aqueles que se rendem aos Teus pés, clamando e crendo que é o Senhor o provedor da nossa casa, é o Senhor quem nos dá o sustento, e contigo nada nos faltará. Abençoa, Senhor, o pão de cada dia. Abençoa, Pai, suprindo as nossas necessidades. Nós olhamos para os lados e percebemos que existem muitas pessoas perdidas, mas nós não estamos perdidos, nós não estaremos confusos, nós não perderemos a esperança, porque nós temos esperança no Senhor. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso sustentador. Obrigado, ó Pai. Continua nos
nos dando essa consciência, não nos deixa sermos roubados, enganados pelo inimigo, e muito menos nos deixa te roubar, Senhor, mas que tenhamos um coração fiel. Coloca em cada coração agora o desejo de ser fiel a Ti em nome de Jesus. Repreendemos todo pensamento maligno, todo espírito maligno, ó Pai, vai embora em nome de Jesus, mas que permaneça em nós apenas um coração fiel, disposto a Te servir e obedecer em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Estamos no quarta-feira e agora nós vamos orar pelos enfermos. Eu quero convidar você, quero chamar o Christian aqui. Christian é o nosso líder do Ministério de Células. Ele vai orar pelos enfermos. Eu queria que você colocasse a mão. Se tiver alguém com febre na sua casa, se tiver alguém com coronavírus, se tiver alguém com alguma enfermidade, a palavra de Deus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso não é um dom especial, que isso é um sinal do reino de Deus na sua vida, é só isso. Esse sinal seguirão o que crê. Se você tem fé agora, pega essa tua fé, mistura agora essa fé no teu coração, coloca a mão sobre os enfermos. Nós vamos orar na sua vida agora, pelos enfermos, por aqueles que estão aí, por aqueles que não estão aí. Se você quiser orar por alguém que não está na tua casa, levante sua mão em direção a ela, feche teus olhos e peça para que o Espírito Santo leve uma cura para ela agora, em nome de Jesus. Também vamos orar agora pela sua vida, pela proteção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, com toda a autoridade que o Senhor nos deu quando entregou o seu Filho na cruz do Calvário, eu quero repreender todo o espírito de enfermidade nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, todo o contágio do coronavírus sobre a vida do teu povo. Alcança com milagres, ó Pai, em nome de Jesus, o seu povo. Alcança o teu arraial com cura, Pai. Vem com cura, o Senhor, que é o bálsamo que derramaste em Gileade. Derrama novamente nesta noite, vem novamente derramar cura sobre a vida do teu povo. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja alcançando essas vidas. Aquele que está enfermo, protege aquele que não tem nada, Pai, em nome de Jesus. Que possamos ser tratados e curados pelo Senhor. Eu repreendo a enfermidade sobre a vida do teu povo. Eu clamo por cura, Senhor, sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Senhor, faz com que o teu povo tenha fé e creia, Pai. Creia que o Senhor vai derramar da assunção, o Senhor vai derramar, o Senhor está derramando da tua cura nesta noite. Vai trazendo, Senhor, em nome de Jesus, a certeza no coração do teu povo que o Senhor já está curando e já está libertando do cativeiro da doença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos orar pelos impossíveis agora. A palavra de Deus diz que aquilo que se liga aqui na terra é ligado no céu. Quero te ensinar a orar. Eu preciso que você aí na sua casa ore em voz audível. Se você puder dar a mão para sua família e concorda que esse clamor vai chegar no céu. E quando você crê nisso, a Bíblia diz: aquele que pede, peça com fé. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrar, bater e abrir-se-vos-á. Eu quero orar por todas as áreas de impossíveis na sua vida, e eu quero pedir que você concorde comigo. Deixa essa palavra sair da sua boca, em nome de Jesus. Diga assim: Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero abrir o meu coração e o coração da minha família, para que o teu Espírito Santo entre dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha história e dentro do coração dos meus filhos e da minha família. Nós nos consagramos ao Senhor e em nome de Jesus nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Também pedimos que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E em nome de Jesus, com a autoridade desse nome que é sobre todo nome, nós colocamos o sangue do Cordeiro sobre os umbrais e sobre as vergas laterais das portas da nossa casa. Vá até a sua casa, sua porta agora, coloque lá, levante sua mão e diga: em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, toda arma preparada das trevas contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, não prosperará,
porque apenas a bênção do Senhor vai entrar na minha casa. E benditos serão os que entrarem, e benditos serão todos que saírem. Eu, em nome de Jesus, eu clamo aqui em nome de Jesus, para que Deus dê ordem aos seus anjos, para que coloquem anjos em volta de toda a minha casa, para que nenhum mal, nenhuma praga chegue sobre nós. Eu, em nome de Jesus, eu abençoo a minha casa e declaro que a minha casa é casa do Senhor, é casa de saúde. E todo espírito de enfermidade, diga, de depressão, espírito de morte, de suicídio, espírito de confusão, todo espírito de guerra, de divisão, espírito de divórcio, de sensualidade, diga em nome de Jesus, eu te repreendo. Saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha descendência, saia das minhas gerações, em nome de Jesus. Coloque a mão agora sobre seus filhos. Se você tiver filhos, coloque a mão sobre eles. Se eles não tiverem, estenda para onde quer que ele esteja. Estenda a sua mão agora ao céu, porque nós vamos abençoar os nossos filhos. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a minha descendência e as minhas gerações. Eu consagro eles no altar do Senhor. Eu consagro meus filhos, dedicando eles à obra do Senhor. Eu concordo aqui na terra que nunca faltará do óleo fresco que escorre do trono de Deus sobre a minha descendência. E o Senhor vai levantar uma geração de fiéis, porque a minha descendência se multiplicará ao norte e ao sul, a leste e a oeste, e será reconhecida entre os povos como descendência de Deus, como povo do Senhor. Eu consagro a minha família a Ti, Senhor Deus, e eu rejeito todo espírito de incredulidade, todo espírito que tenta arrastar os meus filhos para longe do Senhor. Eu os amarro agora, eu os acorrento agora, e eu os aniquilo debaixo do sangue da cruz. Eu coloco sobre a cabeça deles. Eu libero uma palavra sobre a cabeça dos nossos filhos, os consagrando em nome de Jesus, trazendo para bem perto do Senhor a salvação que está em Cristo. Agora, vá para onde você guarda os seus mantimentos aí na sua casa. Estenda suas mãos e diga em nome de Jesus: eu confio apenas no Senhor. Os meus olhos estão no Senhor. E eu libero uma palavra de prosperidade, eu libero uma palavra de multiplicação, eu libero uma palavra de bênção sobre os meus celeiros, e eles serão fartos, e eles vão transbordar com o Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a obra das minhas mãos, o meu trabalho, eu abençoo a resposta do Senhor, do fruto da terra sobre mim. Eu trago sobre a minha vida de toda a prosperidade, abundância e riqueza do Senhor. E eu também coloco meu coração, sem nenhuma avareza, para repartir o que eu tenho com o pobre e com o necessitado, para repartir aquilo que eu tenho com aqueles que não têm, em nome de Jesus. Eu agora cerco essa casa com o sangue do Cordeiro, com uma muralha no fogo do Senhor, para que nenhuma praga chegue aqui, em nome de Jesus. Pega a mão na mão da sua esposa, se ela estiver aí. Se você não tiver esposa, você imagina que você está com ela ou com o seu cônjuge, e diga assim: em nome de Jesus, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, mas eu abençoo a minha aliança de amor com meu cônjuge, em nome de Jesus. Nós aqui na nossa casa vamos nos deitar em paz e também nos levantaremos em paz, porque a mão do seu braço forte de Deus é em nosso favor. Nós oramos assim e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abrace a sua família em nome de Jesus. O culto de quarta-feira acontece, como o próprio nome diz, às quartas-feiras às 20 horas. E você é o nosso convidado. Nós estamos ministrando durante esse ano uma série de mensagens que são baseadas no livro Autoridade sobre as Trevas, que eu escrevi. Esse livro está na 7ª edição, preciso fazer uma correção aqui, a edição certa é a 7ª, e eu quero hoje ministrar na sua vida a respeito da sensualidade. Quando eu escrevi esse livro, a minha ideia era dar ferramentas para você aprender a lidar com ódio, com amargura, com o principado da abominação, como você deveria lidar, por exemplo, com pecados
de alianças que são celebradas de alma, como tratar de pessoas que estão dentro de cativeiros. Então eu dou ferramentas para você libertar as pessoas dos vícios. E eu queria hoje falar sobre a sensualidade, um dos mais perversos espíritos imundos que tem destruído histórias, casamentos, vidas inteiras, e tem enganado muita gente, homens e mulheres de Deus. Quando Israel sai do cativeiro, é muito interessante isso, ele está lá no Egito, nós falamos sobre o Egito 2 semanas, e o Egito não é um país, não é uma nação, corrigindo, que faz guerra com Israel, ela simplesmente aprisiona, mantém num cativeiro. A única vez que existe uma guerra, a única das vezes é uma invasão do faraó Neco, mas fora isso, Israel nunca teve problema de guerra com o Egito. E a primeira nação que Israel encontra depois disso são os amalequitas, e em seguida eles vão encontrar com os moabitas, e é sobre isso que eu quero falar, autoridade para vencer a sensualidade. Existe a visitação do pecado. Tem muita gente que acha que o pecado, ele não produz aquilo que Deus diz que ele produz. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, verso de número 4, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o desprezam. O desprezo à palavra de Deus vai acabar produzindo na vida das pessoas uma consequência muito trágica. E diz assim a palavra do Senhor, quando vai ensinar para a gente sobre quem foi Moabe, da onde veio Moabe, como essa nação se tornou um inimigo, o número 1 de Israel, quando ele está chegando na terra da promessa. Diz assim a Bíblia, a partir de Gênesis capítulo 19, vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, então disseram aqueles varões, aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, de 12 a 17, aqui vai aparecer e vai começar a história de Moabe, esse inimigo feroz de Israel, e você vai entender que a concepção, ele foi gerado de uma maneira iníqua, e isso vai atrair sobre a vida dele um espírito de sensualidade, que vai levar para o cativeiro todos aqueles que enfrentarem sem santidade essa entidade. Aqui, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até a face do Senhor. Abraão, ele ora no capítulo 17, ali ele intercede por Ló. Ele não toca no nome de Ló, mas ele fala: se tiverem 50 justos, 45, 40, 30, 20 e 10, o Senhor não vai destruir o justo com o ímpio. Deus diz não, mas a verdade é que só havia um justo, que era Ló. Mas Ló, apesar de ser justo, ele era muito imprudente, porque ele leva a sua família para longe de Abraão e vai morar cercado de impiedade. Ló, ele nos mostra a história de pais que são crentes e que não levam seus filhos para a igreja, e que mantêm a sua família muito próxima do pecado, apesar de serem crentes. Mantém os seus filhos, a sua família, a sua casa muito perto do mundo e distante da igreja, e isso vai trazer uma consequência muito ruim na vida dele. Quando alguém intercede, Abraão intercede, Deus manda 2 anjos aqui chamados de varões, e eles tentam tomar pelas mãos. Eles tiram então Ló, eles tiram então as filhas de Ló e a mulher de Ló, mas os genros ficam para trás. Eles não creem no juízo de Deus. Tem muita gente hoje experimentando essa
pandemia do coronavírus e não crê que é a mão do Senhor. A gente ouve todo tipo de história, todo tipo de pergunta, gente falando que é uma conspiração, gente falando que é um vírus de laboratório, que ele começou nos Estados Unidos ou que ele começou na China. Preste atenção, pode ter começado onde começou, pode ser uma guerra biológica. O que importa é que o Senhor Deus, Ele tem controle sobre tudo isso. E isso é juízo do Senhor para trazer o povo para o seu arrependimento. Só que aqui, apesar de Ló, as suas filhas e a sua esposa verem o juízo de Deus, eles não vão se arrepender. E a ausência do arrependimento vai trazer sobre eles uma tragédia. Moabe, a palavra Moabe significa filho do meu pai, é isso que significa Moabe. Em Gênesis 19, de 30 a 37, diz que Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, e sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, e lhe chamou de Moabe, e é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. Aqui Ló, ele perde a esposa ficou torta, ela se tornou uma estátua de sal ao olhar para trás. Então os homens, eles foram mortos. Ló ficou sem a esposa. E eu quero falar um pouquinho sobre entrar dentro de cavernas. Tem muita gente que entra dentro do pecado e vive o pecado secreto, vive o pecado escondido. E ele está achando que o mundo espiritual não está percebendo isso. Escute o que eu vou dizer. Judas capítulo 1, verso 6, diz que Satanás e seus demônios estão acorrentados, estão aprisionados, são algemados em trevas até o dia do juízo. O ambiente perfeito para que Satanás opere é a escuridão, são as sombras da escuridão, do ocultismo. É a mentira, é aquilo que você faz em secreto, é aquilo que você faz escondido, achando que o mundo espiritual não vai ver, mas ele vê. Então, na verdade, ele entra dentro de uma caverna, as filhas estão achando que vão resolver o problema da descendência delas, e em vez de gerar filhos para a glória de Deus, vão gerar as duas inimigos de Israel. A mais velha gera Moabe, filho do pai, e a mais nova vai gerar Amon. Amon, hoje capital da Jordânia. Amã é a mesma coisa, é onde ficava Amã. Amon, filho de parente. É isso que significa, então, aquele que devia ser avô dos filhos das suas filhas, ele acaba sendo o pai dos filhos das suas filhas, ou seja, é uma geração incestuosa. Há um espírito de sensualidade que cega. Ela dá vinho, ela tira a razão, o vinho tira a razão da pessoa. Ele está tão bêbado aqui que ele não lembra nem quando a filha entrou, nem quando ela saiu, e as duas vão conceber dele. Esse povo de Moabe vai ser referência da volta de Cristo, especialmente Ló, com aquilo que acontece ali em Sodoma e Gomorra. Em Lucas 17, 24 a 29 diz: porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Eu quero fazer uma lembrança para você. Até semana passada as pessoas comiam, bebiam, vendiam e compravam, plantavam e edificavam. Hoje a gente sai na rua, ninguém mais faz isso. Ninguém. A gente vem aqui para gravar esse culto online, a gente não vê ninguém na rua. Ou seja, as pessoas não entendem que o juízo do Senhor é imediato. Querido, muita gente está me perguntando: pastor, é o fim do mundo? Não sei. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem Jesus, somente o Pai. Existe muita especulação, gente adivinhando. Teve muito falso profeta antes de todos nós, que disse: vai ser esse dia, vai ser outro. Jesus disse: não acredite, não acredite, porque primeiro haverá o sinal do Filho do Homem no céu.
E quando ele voltar, vai ser como um relâmpago que cai no Oriente e é visto no Ocidente. Todo mundo vai ver. Agora, quer um conselho meu? Ande em santidade hoje. Porque se o Senhor voltar hoje, você está com a tua salvação garantida. Você volte para sua esposa já. Volte para sua família já. Seja honesto já. Conserte a tua vida com Deus agora. Se dobre de joelho onde você estiver na tua casa e peça perdão. Clame pela misericórdia do Senhor. Porque na hora que Deus vai ser como nos dias de Ló, gente. As pessoas não vão perceber. Tem muita gente dizendo aqui querendo estabelecer dia. O dia ninguém sabe. Vai ser na hora que ninguém espera. Na hora que ninguém espera, aí vai vir repentina destruição. Essa geração de Moabe, por Ló e sua filha mais nova, acontece num ambiente muito parecido com o da volta de Jesus. Essa história é referência de medida de rigor, em Marcos 6, de 11 a 12. E tantos quantos receberem, nos não receberem de Jesus. Jesus está dizendo: nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo, eles pregavam que se arrependesse. A pregação dos discípulos era sobre arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já chegou, querido. A Bíblia diz que o reino do céu ele não vem em aparência visível. Ele está dentro em vós. Deus já quer reinar na sua vida. O que está acontecendo aqui? É que a gente está anunciando hoje, os cultos estão online de todas as igrejas. Hoje nós temos alcançado milhões de pessoas todo mês. E as vidas não se consertam. Querido, você que está ouvindo essa mensagem, presta atenção. É bom se consertar já. Porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para você, do que para mim e de qualquer outro que recebe essa palavra e não muda de vida. É gente que insiste em não obedecer ao Senhor. Deus diz que há uma ordenança, querido. Por que você está demorando tanto a se batizar? Deus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Você continua resistindo a isso, colocando empecilhos e desculpas e racionalizando. É gente que insiste em não congregar na igreja. Gente, como eu queria essa igreja hoje cheia aqui. Eu sei que você está em casa, é bom estar com a família, mas é o lugar, é tempo. Hoje é tempo. É tempo da gente voltar para o Senhor. Aí, a história de Sodoma e Gomorra também é referência para quem está fora do reino de Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6:9, você deve crer na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 10, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você está entendendo que você vai ficar de fora, querido? Você está entendendo que a Bíblia não muda, que ela é uma rocha? Passarão os céus e a terra, essa palavra não vai passar não, querido. Se conserte. É tempo de se consertar. Sempre que o juízo vem sobre a terra, é um tempo para Deus falar assim: é hora de se arrepender. Se arrependa enquanto você pode. Se arrepende enquanto Deus está perto. Ele está falando ao teu coração, o coração da tua família. Você, pai, que é estúpido com teu filho, que é grosso com teu filho. Existem pais que são tão violentos de palavras. Existem pais que são tão violentos fisicamente, emocionalmente. Os filhos se sentem inseguros, ansiosos. Aprenda a pedir perdão para sua família. Você, marido, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ame a sua família. Ame a sua casa. Aqui nós vemos que Deus usa a palavra sodomitas. E Ele está dentro de um quadro de pessoas até que cometem crimes. Roubadores, adúlteros, que não é crime no nosso país, bêbados, maldizentes. Ele pega tudo isso e diz: esse tipo de gente que continua praticando isso não é do reino de Deus. Portanto, se arrependa e seja salvo, em nome de Jesus.
Primeira coisa que você tem que entender com relação a Moabe. Moabe é um principado, ele representa um principado. Aquilo que foi escrito, querido, para o nosso ensino é que foi escrito. E a primeira coisa que você deve entender é que ele age, a sensualidade opera junto com o abuso. Ezequiel 16:49 fala sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. Querido, olhe para mim. O pecado de Sodoma e Gomorra, olhe para mim, não foi a homoafetividade, a homossexualidade. Isso não é verdade. Não é verdade. E o texto diz qual foi o pecado deles. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã: soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, prosperidade e tranquilidade teve ela e suas filhas, e nunca esforçou a mão do pobre e necessitado. Sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? O desejo de ser feliz de qualquer maneira. Sodoma queria experimentar prazeres. O que é que dá prazer? Fumar maconha? Ah, então vou fumar maconha. O que dá prazer? Cheirar cocaína? Beber até cair? O que dá prazer? Fumar crack? Se relacionar homem com mulher, homem com duas mulheres com homem. O que dá prazer? Homem com homem, mulher com mulher. O que dá prazer? Homem com bicho. Tem homem com bicho. Escute. Quando você busca a tua felicidade, você dá um passo, muitas vezes para longe do Senhor. Não estou dizendo que quem anda com Deus é infeliz, não é isso não. Eu estou dizendo que quando você quer satisfazer a idolatria do seu prazer, eu quero é ser feliz, você está atraindo sobre a sua vida o mesmo juízo que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra buscaram o prazer a qualquer custo. E é isso que faz no coração de gente que é impregnada, que é governada, que é possuída por um espírito desse de sensualidade. A sensualidade, gente, é um espírito. A gente ouve muito falar, da sensualidade da mulher brasileira. Preste atenção no que eu vou ler para você aqui, que está em Oséias 4:11-12. A sensualidade, o vinho e o mosto, a cachaça, aquela bebida mais forte do vinho, tiram a inteligência. Você está entendendo? A sensualidade emburrece a pessoa. O meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de sensualidade os enganam, e prostitui-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. A Bíblia aqui denuncia a sensualidade como um espírito, e ela manifesta, e é muito comum, um dos espíritos mais comuns para manifestar. Muitas vezes manifesta com o nome de pombagira, de cigana. Presta atenção no que eu vou dizer. Pessoas que são governadas pela sensualidade, pessoas que são governadas pelo espírito de sensualidade, não vão ser fiéis à sua aliança. E pior do que isso, a sensualidade vai roubar a inteligência. A pessoa não raciocina direito, ela perde a razão, ela perde o juízo, e ela joga fora aquilo que é mais precioso. A sensualidade pode contaminar a igreja, gente. Em Números 25, de 3-2, diz: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabita. Aqui o quadro é interessante, porque em Números 25, na verdade em Números 23, o rei de Moabe, chamado Balaque, vai assalariar um profeta conhecido como Balaão. Balaque paga uma grana para Balaão vir e amaldiçoar o povo de Deus. Balaão jamais deveria ter vindo, mas ele amou o prêmio do dinheiro. É ministério que ama o prêmio do dinheiro. É o pastor que está na igreja, por causa de R$500, ele abandona e diz: Deus me mandou para outro lugar, e ele vai, por causa de R$500, ele vai embora. É pastor que não cuida do rebanho, que não ama o rebanho. É pastor que está preocupado só enquanto vai ganhar. É líder que está preocupado com isso. Balaão, então, ele em vez de amaldiçoar, abençoa, porque Deus diz: aquele que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. A bênção de Deus não pode ser tirada da sua vida. Então, o que acontece aqui?
como o povo de Deus não está sujeito a trabalhos de magia, de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, de olho gordo, porque você é crente e anda com Deus, não é porque você é crente e vive em pecado. A Bíblia diz que sobre a tenda do povo de Deus não vale encantamento, Números 23, 2 capítulos antes desse. A Bíblia diz isso. Submetei-os, pois, a Deus, existir o diabo, ele fugirá de vós. É isso que a Bíblia diz, ele vai fugir de você. Mas então, o que Balaão faz? Balaão não precisa amaldiçoar ele. Deixa que esse povo mesmo se amaldiçoa. É só eles desobedecerem a Deus. Escute isso. A maldição vai pegar na tua vida se você desobedecer a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então tem muita gente querendo quebrar a maldição, e na verdade tem que se converter, tem que se arrepender dos seus pecados, porque quando você se arrepende, a bênção vem sobre você. E o que está acontecendo aqui? Balaão diz para Balaque, não precisa amaldiçoar eles vão se amaldiçoar. Faz uma festa com as moças bonitas de Moabe, faz com que eles comam dos sacrifícios dos deuses moabitas, era Moloque ou Milcom, e aí eles vão ser amaldiçoados. E justamente isso acontece. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos seus sacrifícios, dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se, adorou os seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Baal-peor é um espírito de imundo, conhecido, muito parecido com o Baal-zebub, por exemplo. É o mesmo, seria senhor das moscas, o senhor da desgraça. Pronto, eles foram adorar o Senhor da desgraça. Todo pacto na Bíblia, eu tenho ensinado isso, é feito com comida. Domingo que vem, inclusive, no outro domingo, aliás, né? Vamos celebrar a ceia do Senhor, aí na sua casa mesmo. Jesus, quando parte o pão, diz coma. Ele pega o cálice e diz beba, você está comendo. Isso é uma nova aliança que você está fazendo. Os pactos são feitos com comida, e aqueles comem dos sacrifícios, eles comem com o povo. E Números, você vai ver aí 6 capítulos depois, Números 31, 16, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Vou repetir, por isso, por que houve a praga? Por causa do pecado, porque o povo prevaricou contra o Senhor, porque o povo transgrediu contra o Senhor. Querido, tem muita gente que está traindo a presença desse principado de sensualidade para dentro da sua própria igreja. São pastores que não levam a sério a sua vida com Deus, a sua vida no seu casamento. Querido, isso é sério, isso é grave. E aqui, esse povo se deita com as mulheres, come do sacrifício, e isso traz uma desgraça sobre Israel, contaminando a própria igreja. Quais são os males dessa iniquidade? Número 1, quem está preso à sensualidade, ele tem algo que é o que eu chamo de ignorância voluntária. Olha para mim, a ignorância é um território sob jurisdição das trevas. Satanás não quer que você conheça a verdade. Sabe o que Satanás quer? Que você fique aí o dia inteiro sentado olhando para essa televisão aí. E aí você vai receber um monte de notícia triste, e subiu o caso, e subiu o caso, e subiu o caso, e o coronavírus chegou, e chegou aqui, chegou ali, ele vai começar a chegar mais perto de você, e aí você vai ficar com medo. Querido, preste atenção nisso, não ignore o que a Escritura diz. Eu vou desafiar você a ler durante esses dias que você, se você fica em casa, tem muita gente que está trabalhando, a ler 10 capítulos da Bíblia. Isso vai tomar de você em torno de 45 minutos. Lê 10 minutos da Bíblia. Daqui a 9 dias você vai ter lido os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia 10 capítulos. Saia das trevas. Uma pessoa sem luz é chamada, nós o conhecemos como aluno. Já foi aluno? Já foi aluno do primeiro grau, do segundo grau, de uma faculdade? Já foi? O aluno é o sem luz. Então, a educação promove luz sobre a vida daquele que não tem luz, sobre o aluno. Deus quer que você conheça a verdade, querido, para que a verdade te liberte. Se mergulhe na Escritura Sagrada durante esse tempo. Leia 10, eu estou motivando toda a nossa igreja para ler 10 capítulos por dia. Isso é 45 minutos. Isso aí é uma
É um capítulo, talvez, da série que você vê. É metade de um tempo de futebol, apesar de não ter futebol. Alguns canais estão passando reprise de copas, de campeonatos. Se você fizer isso em 9 dias, você que nunca leu os evangelhos, vai ler o evangelho e vai dar um testemunho aqui pra gente. Número 2, qual o mal da iniquidade? É que a pessoa que é capturada pela sensualidade não ama a correção. Olha, o amor à correção é o princípio da sabedoria. Deus avisa você pela boca da sua esposa. Deus avisa você pela boca do seu amigo, do seu pastor, do seu líder. E você continua com a sua cerviz endurecida. Provérbio 29:1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. É gente que a gente fala, ele levanta e diz: eu sei o que eu estou fazendo. Querido, vai ter uma hora que não vai ter mais remédio. Vai ter uma hora que não vai ter mais solução. Essa palavra é uma palavra de arrependimento para mim, para você e para todo mundo, querido. Por quê? Porque a iniquidade faz a gente desprezar o juízo de Deus. Você começa a achar que o pecado não é mais pecado. Você começa a ignorar as consequências do pecado. Querido, tem muita mentira sendo falada para a gente. Nós aprendemos, interessante isso, na escola bíblica dominical nós aprendemos isso, que não existe pecadinho e pecadão. Querido, existe pecadinho e pecadão. Tem pecado que nem perdão não tem. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa era nem na vindoura. Jesus, falando com Pôncio Pilatos, ele diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem vai como está escrito, mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, esse tem pecado maior. Existe juízo. Em Mateus capítulo 23, Jesus diz para os fariseus: olha, vocês devoram as casas das viúvas com pretexto de longas orações. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês receberão castigo e juízo mais severo. Existe pecadinho e pecadão, sim, meu irmão. E não fique pensando que ignorar o juízo de Deus vai trazer para você qualquer tipo de benefício. Esse espírito atua sempre com um consentimento humano. O espírito de sensualidade busca aliança com pessoas e atende a apelos sentimentais em detrimento de princípios, promessas divinas, valores e verdades espirituais. O espírito de sensualidade vai ter que contar com você. O espírito de sensualidade vai ter que ser aprovado por você. O espírito de sensualidade vai ter que combinar com você como é que ele vai entrar na sua vida. Se você aprendeu aqui com a gente sobre vencer a tentação, você aprendeu que você deve fugir da tentação. A tentação você não pode enfrentar. A Bíblia diz para a gente fugir, e você não foge porque você é fraco, não. Você foge porque você é forte. Porque o herói mesmo foge. José fugiu, e como ele fugiu, Deus o exaltou, se tornou o quê? Governador do Egito. Ele preferiu, ele podia ali ter um envolvimento com a mulher do faraó e ser muito bem tratado, mas ele preferiu ir para a cadeia. Querido, fuja do pecado. Ele faz barganha de maneira sutil, desencadeando processos de rebelião. É muito interessante quando a pessoa está envolvida com a sensualidade. Ela devagarinho vai saindo da igreja, abandonando ministérios, falando mal de pastores e de ministérios e de igrejas. Ele culpa todo mundo. Não está pensando que você me engana? Querido, eu trabalho com libertação há mais de 20 anos. Gente que sai fugido da igreja. Não estou dizendo que você vai sair de uma igreja para outra porque você entende que o ministério não é aí. Estou falando de gente que sai da igreja e foge da igreja para não voltar mais. E foge por quê? Porque a igreja de Deus, ela tem que confrontar o pecado. Um dos papéis do pastor é não deixar a igreja pecar em paz. O pastor, ele precisa estar dando sempre uma palavra assim: estamos indo para o céu. Querido, eu não quero que você morra em Sodoma e Gomorra. Eu não quero que você receba o juízo. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você vá para o lugar onde Deus nos promete que não haverá mais dor, mais choro, nem lamento. No céu, Senhor, há um lugar que Deus preparou para mim e para você. Amém?
Ele atua com consentimento humano e faz a gente tropeçar nos princípios de Deus, agir irresponsavelmente, inconsequentemente. É interessante isso, viu, gente? Pessoas que se envolvem com a sensualidade se tornam irresponsáveis, se tornam inconsequentes, abandono de filhos, gasta mais do que pode. Esse espírito de sensualidade atua nas finanças do povo de Deus, traz falência, divide empresas, divide família, racha valores, tira tudo aquilo que foi construído, faz com que a pessoa faça a obra de Deus relaxadamente, ou abandone o chamado. É gente que abandona o chamado, cega o entendimento, faz a pessoa fazer uma escolha moralmente ou espiritualmente suicida. A pessoa acaba com o ministério, acaba com a vida, acaba com a família, e causa na alma das pessoas o mesmo descontrole que o álcool causa na razão humana. Eu quero é ser feliz, pastor. Parece que a pessoa está embriagada. Essa palavra embriaguez é a mesma raiz da palavra encantamento. Uma pessoa encantada sofreu um encantamento. Eu estou encantado com aquela mulher, eu estou encantado com aquele rapaz. Isso é encantamento. Eu preguei em Manaus, em uma igreja de Manaus, conheci uma mulher que ela casada, uma mulher de Deus dentro da igreja. Ela veio conversar comigo após o culto. O seu marido, um médico. Pensa num sujeito que é inteligente, é o tal do médico. Você pega aí para passar no vestibular de medicina, além de ter a concorrência, ele é dificílimo. E eu não estou falando de alguém que tem ausência de inteligência, que é ignorante, que é estúpido, não. Estou falando de alguém que é inteligente. O médico é um cabeção, é alguém que é um nerd. Essa mulher conta que eles eram da região mais ao sul do Brasil. Ele passou num concurso lá para o estado, de um dos estados ali da Amazônia, e chegando lá, ele trabalhava junto ao índio, uma tribo muito próximo, e a mulher índia, ela conta, gosta muito do homem branco, e ele tratou dessa índia, a índia se apaixonou por ele, e porque queria que ele fosse na tribo dela. E ele, um moço casado com um médico casado com uma moça crente, mas que não levava o evangelho a sério. Gente, olha como é que isso é perigoso, essa questão do encantamento, essa questão do descontrole. Ela foi no pajé. Pajé é uma espécie de feiticeiro da sua tribo, e fez lá puçanga. O que é puçanga? É uma poção de magia, de feitiçaria. Isso não é brincadeira, gente. E ela ficou lá no posto de saúde. Quando o médico passou, ela soprou aquilo. Você sabe que o espírito é pneuma, você sabe disso. Deus, ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, ele fez alma vivente. Tem gente que vão aí participar de despachos de ocultismo, vai lá, a pessoa sopra uma baforada de charuto, de cachimbo, de cigarro de palha. Se você já participou disso, você sabe do que eu estou falando muito bem. Isso é um encantamento. Gente, aquele moço foi convidado para ir lá para uma pagelança, que é uma festa lá, que tem comida boa na tribo, e ali ele ficou bêbado, se relacionou com aquela índia. Escute, ele largou a esposa dele, ele largou os filhos dele, ele largou a profissão dele e foi morar na oca com a índia. A sensualidade produz na mente da pessoa a mesma coisa que o álcool. Já ficou bêbado, já teve um pileque, já pagou um mico, bêbado. É isso que a sensualidade faz, a pessoa não percebe o que está fazendo. Imprime no coração da pessoa o desejo de estar casado com o mundo. É interessante que Apocalipse 2, de 12 a 16, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Você está vendo aqui, aquele mesmo espírito que operou lá em Números 25, é o mesmo lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, em Pentateuco, é o mesmo demônio que estava operando dentro da igreja de Pérgamo, no Novo Testamento. Você está entendendo? Esse principado, ele opera para destruir famílias, ele opera para destruir filhos. Moabe é alguém que é gerado numa iniquidade, alguém que é gerado dentro do incesto, é alguém que é mergulhado dentro desse
espírito de sensualidade e que arrasta todo mundo. Querido, você pode ter nascido assim, você pode ser filho do incesto. Hoje nós vamos orar para que Deus quebre isso na sua vida, essa perseguição espiritual, e te abençoe em nome de Jesus, para que você tenha uma vida santa. Você talvez esteja com um marido, com um filho, perdido na sensualidade, com uma esposa, um cônjuge, perdido na prostituição, no adultério, e nós vamos orar por você, querido. Essa é uma palavra que não é fácil de pregar. Você está pensando que é fácil pregar sobre isso? Não é não, querido. Você tem que ter coragem, você tem que ouvir a voz do Senhor. Eu oro e eu prego isso com temor e tremor, mas eu prego essa palavra para abençoar a sua vida e sua casa, querido. É tempo de arrependimento. Essa doutrina de Balaão, está escrito aí, armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer os alimentos sacrificados a ídolos. Essa é uma parte dela. 1 Coríntios 10, de 18 a 20, o apóstolo Paulo explica isso. Você sabe que 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai falar sobre a celebração da ceia, do pão e do vinho como pacto. Mas no capítulo anterior ele está explicando o que é isso. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Presta atenção nisso. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não poder ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Ele está falando que aquilo que você come em ritual, não é que você foi num restaurante lá e alguém consagrou a comida, aquilo, presta atenção, você vai num restaurante, você dá graças a Deus pelo pão sobre a tua mesa e recebe com ação de graça. A Bíblia diz em Tiago que toda comida é purificada pela palavra e pela oração. Jesus vai dizer pra gente que o que mata não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, que é aqui do coração do homem que está o adultério, a mentira, o roubo, o engano está aqui dentro, os ódios estão aqui dentro. Ele está falando aqui de pactos responsáveis. É gente que vai e faz um pacto de comida sabendo o que está fazendo. Você está entendendo isso, querido? Isso faz parte da doutrina de Balaão, porque você não pode servir a Deus e ao inimigo ao mesmo tempo. Capítulo 6 de Mateus, verso 24, fala sobre isso. E número 3, para encerrar, o amor ao mundo, Tiago 4,4, infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer achar que o pecado e o mundo é teu amiguinho? Estou dizendo para você, você está se tornando inimigo de Deus. O amor ao mundo, quando João, primeira carta de João, capítulo 2, fala sobre isso, sobre concupiscência dos olhos, sobre desejo da carne e sobre soberba da vida. Está falando de gente que ama o mundo. Não ameis o mundo, nem o que mundo há, o que no mundo há, porque o que há no mundo não procede do Pai. Desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. O mundo não vai te alegrar não, querido. Você está aí vivendo um tempo de festa, você está vivendo aí achando que você está enganando alguém, você está enganando o seu cônjuge, dizendo que você ficou preso num lugar, e na verdade você não está preso em lugar nenhum. Escute, o juiz de Deus vai te pegar. E Deus faz isso, querido, não é porque Ele te odeia, não é porque Ele quer te punir, é que Ele quer te corrigir. Só tem um jeito da gente resolver isso. Tem que mandar um míssil, assim, um Patriot, sabe? Um míssil Scud, para que o juiz seja retirado, sabe como? Com arrependimento. Com arrependimento. O mundo, ele é uma influência externa, organizado para satisfazer os desejos pessoais e egoístas dos homens, para seduzir o homem e afastar ele de Deus, que apresenta o pecado como uma coisa normal e formado por pessoas que não se importam com a vontade de Deus. Por isso te incentivo para você ficar longe do Senhor. Eles vão te conduzir para longe do Senhor. Eles vão dizer para você, sabe o quê? Que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia foi escrita por homens. Querido, a Bíblia é um livro espiritual. E vou te dizer mais, passarão os céus e a terra, a palavra de Deus não vai passar não. É um princípio eterno que jamais vai passar. E por último, agora sim, a sensualidade produz tolerância ao pecado, armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a praticar imoralidade sexual. Então a doutrina de Balaão
ela é traduzida por dois aspectos: sacrifícios que você come e imoralidade sexual. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui ele está dizendo, se você pegar a parte de Hebreus 13, capítulo 4, ele vai dizer o seguinte para você: seja o vosso leito sem mácula. Está falando do seu casamento. Mas os que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Agora, como é que eu faço para consertar, pastor? Recomeçando no começo. E aí a Bíblia diz: arrepende-se, senão contra eles pelejarei. Atos 2:8, e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Eu já falei para você que você precisa ser batizado, você está resistindo. Mateus 3:8, produzir pois frutos dignos de arrependimento. E não começa a dizer assim: não, eu sou cristão, eu sou evangélico, sou batista, sou católico, sou presbiteriano. Isso não resolve de nada. O que resolve, querido, é ter o coração quebrantado e obediente ao Senhor. Você tem que recomeçar com fruto de arrependimento. O fruto do arrependimento te afasta do pecado, porque você começa a achar e você entende que ele é abominável. Pega o teu cigarro e joga fora, ele é abominável. Pega a tua cachaça que te governa e joga fora, faz isso, ele é abominável. Rompe com as alianças, com as amizades que te afastam de Deus, faça isso, isso vai beneficiar a tua própria vida. Não é discurso diante dos homens, é mudança de vida diante de Deus. É uma decisão que você toma, não só dizer eu sou crente, sou evangélico, eu sou lá da Igreja Batista de Bom Retiro. Não é só isso, é mudar de vez a tua história. Você tem que aprender a pedir perdão para sua esposa, querido. Você tem que aprender a pedir perdão para os seus filhos. Você, filho, tem que aprender a pedir perdão para o seu pai, para sua mãe. Você tem que deixar a desonestidade de lado. Você tem que abandonar as fraudes, querido. Você precisa abandonar a mentira, a vida dupla, o engano. Você precisa jogar fora a idolatria que está no teu coração. Coloca a tua esperança apenas no Senhor. O Senhor é a resposta para você. Muita gente estava colocando esperança em dinheiro. E agora que o dinheiro acabou, o que você vai fazer? Você vai entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma pessoa arrependida não foge apenas das consequências do pecado, mas foge do pecado. Tem muita gente que só foge da consequência do pecado. Ai, me livrei da consequência. Ninguém soube, ninguém viu, querido. Uma pessoa arrependida se afasta do pecado, não é só da consequência, não. Significa dar meia volta, mudar de direção, adotar um novo comportamento. Arrependimento é eu fazia e não faço mais. Arrependimento é dizer: mas você foi isso, aquilo. Fui mesmo, pequei mesmo, eu não me orgulho disso, mas agora não peco mais. Entende isso? Sem arrependimento, gente, você não vai ter herança. Em Hebreus 12:17 conta a história de um homem chamado Esaú. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Tem muita gente que chora lágrimas de crocodilo. Tem muita gente que peca, aí quando dá tudo errado, aí vem dizer o seguinte: ai pastor, ai meu líder. Querido, aproveite essa palavra hoje. Não deixe o sol se pôr, ou seja, não deixa a luz da tomada apagar sem você consertar a sua vida. Por quê? Porque depois pode ser tarde demais. Estamos aqui em Curitiba, Paraná, hoje é quarta-feira, e eu quero orar pela sua vida, por todos vocês que estão em casa, por todos vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube Oswaldo Lobo, por todos vocês que nos acompanham pelo canal IBBR. Nós estamos aqui transmitindo online para a sua vida. E eu sei que Deus falou no teu coração. Querido, não precisa temer nada se você temer o Senhor. Não experimente só se converter agora porque o mal está te ameaçando. Se converta ao Senhor para uma vida nova, para uma história nova. Você que está longe do Senhor, eu quero fazer um convite para você. Você pode abraçar sua família se você estiver aí. Você pode pedir perdão agora para sua esposa, para o seu marido. Querido, se você estiver sozinho em casa e quiser a bênção do Senhor, levante sua mão onde você estiver. Se você quiser chegar mais perto da televisão e tocar nela, a fé é tua, querido. A fé é somente tua. É você que quiser tocar no manto de Jesus, você vai tocar aí na tua casa. Eu quero orar por você. Pai querido,
Queremos confessar aqui que o teu povo tem sido engolido, tem sido mastigado, tem sido devorado pela sensualidade. Esse espírito dos moabitas tem muitas vezes entrado dentro de famílias e casas. São filhos que são gerados no pecado do incesto, são filhos gerados no pecado do aborto, são filhos que não têm pai, que não têm mãe, que são abandonados. E eu quero diante do Senhor pedir perdão, Pai, como sacerdote desse povo. Eu quero pedir o clamor, eu quero clamar aqui pelo sangue da cruz sobre a vida de cada uma dessas pessoas e te pedir perdão, pedir para que a tua bênção não seja retirada da casa dos teus filhos, que esse espírito de engano que induz a pessoa a fazer escolhas terríveis, que esse espírito de engano que tira a razão das pessoas, que faz elas ignorarem o juízo de Deus, ignorarem a palavra de Deus, seja retirado. Espírito Santo de Deus, o Senhor prescruta todas as coisas, convence o teu povo do pecado, Senhor, e faz o teu povo mudar de vida, para que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, que a casa dos teus filhos seja casa de paz. Eu quero liberar a palavra de perdão para você. Eu, ministro do Evangelho, quero liberar perdão para você que se arrependeu, para você que falou assim, agora chega. Eu quero abençoar a sua vida agora e dizer, seja perdoado em nome de Jesus agora, querido. A mesma palavra que Jesus deu para aquela mulher que ia ser apedrejada, eu dou para você. Vai e não peques mais, porque eu também não te condeno. Eu sou um pastor que eu quero liberar perdão e libertação sobre você, e não culpa e prisão. Se arrependa, mude de vida e seja feliz com Deus. Quero te abençoar sim, agradecer você. Se você foi abençoado, pega essa mensagem aí no canal, multiplica ela, compartilha ela, bota nas tuas redes sociais, coloca ela nos teus grupos de WhatsApp. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra para ser abençoada, muita gente presa em cativeiro de sensualidade. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amanhã tem quinta-feira teológica. Nós também teremos na sexta-feira culto de orações da família da fé com o pastor Marcos. No sábado, uma mensagem da pastora Fabíola. E domingo, 10 da manhã. E também domingo, às 19 horas, culto online. Fica com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.